Louvado seja Deus. Muito feliz de estar aqui novamente. Vou voltar mais vezes agora, hein? Vou começar a voltar mais vezes. A honra e glória do Senhor Jesus. Vou pedir para os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de João. João, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui a oração para não perder o tempo, né, pastor? Agora você puxa aqui. Se deixar, eu vou falando em par mais. Puxa, pode puxar. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 7. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam? Amém? Amém. João, capítulo 7, nós vamos estar lendo o verso de número 37. João 7:37. E diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a NVI, nova versão internacional, então pode ser que fique um pouco diferente da dos irmãos aí. Versículo 37 de João, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Amém? Amém. A gente espera, não tem problema, pode procurar à vontade, não tem problema. Tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor. Vamos caminhar junto. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. João capítulo 7 e o verso de número 37. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No último e mais importante dia da festa, levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, mais uma vez para os irmãos pegarem aí. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu costumo trazer minha colinha para me ajudar, para a glória de Deus. Mas eu confesso uma coisa para os irmãos, que enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo falava no meu coração: você não precisa nem pregar mais. Não precisa nem pregar. Porque o tema que me foi passado, inclusive ontem nós estávamos lá, Fernando, o tema que me passaram, né? E o tema que foi passado para mim é saciando as mais íntimas necessidades. Então, já vimos onde está o coração dos irmãos. Quando nós não vamos, que o nosso troféu é no céu, que o nosso coração é de Deus, e que o nosso desejo é o poder dele, como foi louvado nesses 3 hinos, já foi a pregação. Falou tudo aquilo que o Senhor tinha falado comigo, tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. O louvor, nesses 3 louvores, já falou tudo. Então, sabemos que estamos na direção e que Deus é conosco e que estamos no caminho certo, para a honra e glória do Senhor. Vou ler também para os irmãos, para não ficar dúvida, as 3 versões que eu separei aqui da mesma passagem. Ó, eu peguei na Almeida e corrigida, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Peguei também a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, que diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha e beba. E a última versão que eu peguei foi a NVT, nova versão transformadora. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque são versões diferentes. Eu fiz questão de frisar isso quando eu estava meditando, porque às vezes a gente está lendo, acontece muito comigo, às vezes o pastor ou quem está pregando lá lê e parece que a minha palavra fica invertida, às vezes ele falou uma coisa, a minha veio depois, ou já veio antes, que são as traduções. E o que eu queria dizer para os irmãos, que o Senhor coloca no meu coração a respeito dessa passagem. Primeiramente, o que estava acontecendo aqui, só para contextualizar rapidamente para os irmãos. Quando Jesus, no último dia, o dia mais importante da festa, se levantou, clamou, bradou, disse em voz alta: quem tem sede, venha e beba. Ele estava no dia da festa dos tabernáculos.
a festa, uma das festas mais importantes do povo judeu na época. Eles tinham 3 festas importantíssimas, dentre outras, mas as mais importantes eram a festa da Páscoa, que é o Pessah, a festa do Pentecoste, que é o Shavuot, e a festa dos tabernáculos ou das barracas, que é o Sukkot. Então Jesus, ele estava nessa festa, a festa dos tabernáculos. E por que no último dia? Porque a festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos, ou das barracas, fazia uma alusão à saída do povo do Egito. Então nessa festa o povo tinha que montar barracas. Eles tinham que ficar tudo dentro de barraca, trazendo memória na cultura deles aquilo que eles passaram lá, enquanto saíram do Egito e estavam morando em tabernáculos, barracas, tendas. Amém? E essa festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias. Então funcionava assim: 7 dias de festa era a festa do tabernáculo. Cada dia eles faziam da seguinte maneira: o sacerdote pegava o seu cântaro de prata ou de ouro, eles faziam os holocaustos dos animais, eles entregavam a Deus. Aí uma vez por dia, no período da manhã, o sacerdote, junto com os sacerdotes, todos eles faziam uma procissão. Eles passavam na rua, o povo ficava tudo olhando para eles. Era uma festa muito alegre, muito comemorativa, muita música, som alto, muito barulho. E eles ficavam soprando lá o chofar, aquela corneta deles, e eles iam até o rio de Siloé, pegava água no rio de Siloé, voltava com a procissão e jogava essa água em cima do holocausto, para essa água purificar o sangue. E eles faziam isso uma vez por dia, no período da manhã. Aí quando entrava no 7º dia, o último dia da festa, que era o mais importante, eles faziam 7 vezes. Durante o dia eles faziam 7 vezes essa procissão. Os sacerdotes tudo comemorando, cada um com o seu canto, ia lá no rio de Siloé, pegava água, trazia e jogava. Pegava água, trazia e jogava. Então no 7º dia eles faziam isso 7 vezes. Mas por que você está falando isso, irmão Rogério? Para mostrar o quanto era importante esse último dia. E era muito alegre, era uma festa conhecida como uma festa de muita alegria. O povo realmente comemorava muito tudo aquilo que os antepassados, o que eles passaram no Egito, que Deus fez para eles quando eles caminharam pelo deserto uns 40 anos. Então, no último dia, no dia mais importante, depois de ter passado 7 vezes ali fazendo a procissão, eu imagino que a festa devia estar 7 vezes no dia fazendo isso, a festa devia estar muito, muito boa. O fato de que Jesus tem que exclamar e erguer a sua voz. Essa era a festa de Pentecostes. Essa era a festa que eles faziam, esses 7 dias de comemoração. E eles dizem que entre Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, a festa dos tabernáculos era a mais importante, uma das mais importantes dentre as outras, lembrando realmente aquilo que eles haviam passado enquanto estávamos no Egito. Amém? Amém. Vou falar um pouquinho devagar, porque eu já venho nessa coisa de querer ensinar, de querer falar devagarzinho, mas eu vou tentar ser o melhor, ser o mais rápido possível para não tomar muito tempo dos irmãos, para que fique claro. Então, depois de todo esse processo de ir no rio de Siloé, pegar a água, trazer, para jogar no holocausto, para lavar o sangue, para derramar o sangue dos animais, Jesus pega em voz alta. Precisou gritar, porque estava todo mundo comemorando e cantando. E aí ele fala isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque todo mundo estava comemorando a água. Mas ele falou: eu sou a água. Eu estou aqui. Você está jogando água, não precisa mais disso. Eu sou a água viva, eu estou aqui. E o povo no ritual. Só que Jesus estava passando por um problema. Ele estava ali na festa do tabernáculo, mas ele já estava sendo jurado de morte. O povo já queria matar ele, o povo já estava perseguindo ele. Tanto é que isso daí, quando ele fala, as pessoas falam: quem é esse, o Cristo? Quem é esse? Descendente de não sei de quem? Ou ele é o diabo? Porque as pessoas estavam tudo em dúvida, né? De quem era ele, das maravilhas que ele fazia. E ele estava ali. E ele falou: é como se ele falasse assim: vocês estão fazendo tudo isso, não precisa mais. Eu estou aqui. É em mim. É tudo em mim. Tudo acaba em mim. Vocês ainda estão jogando água. Os animaizinhos que não têm culpa de nada, que nem pediram para estar ali morto. Jesus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Jesus é o cumprimento de tudo. Jesus, ele está lá em Isaías. Eu vou até ler para os irmãos, Isaías 55:1.
Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Tudo era nele. Tendo dinheiro ou não, vem. Vem. Não precisa de nada, só venha em mim. Isaías 12:3 diz assim: e vós com alegria tirareis as águas da fonte da salvação. E Jesus, ele é o cumprimento de tudo, como está lá em Apocalipse 22, que diz assim: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O holocausto tinha que pagar. O holocausto tinha que matar um animal. Quem não tinha condições financeiras de ter um rebanho, um boi, um animal para oferecer, ele tinha que pagar. Ele tinha que fazer troca, ele tinha que barganhar, ele tinha que trocar mercadoria em troca de uma pombinha ou de um animal para poder fazer o holocausto dele. Aí chega uma pessoa rica lá e traz os melhores cordeiros. E aquele que não tem condição, vai entregar o que tem para Deus, não vai ser aceito? Porque não tem dinheiro para oferecer nada, vai oferecer uma pombinha? Deus falou, não precisa de dinheiro, não precisa nada, sou eu. Tudo acaba em mim. Meus irmãos louvaram aqui. Os 3 louvores foi falando isso. Tudo é para Jesus. Nosso coração tem que estar em Jesus. E o tema é saciando as nossas mais íntimas necessidades. Qual é a sua mais íntima necessidade? Sabe aquela que está no seu coração que ninguém sabe? O cônjuge não sabe, o irmão não sabe, a irmã não sabe, o tio não sabe. É aquela necessidade íntima que só nós sabemos. Qual é a sua necessidade mais íntima que só você sabe, que ninguém sabe? Reflita um pouquinho, qual é a sua maior necessidade? Aquela mais íntima que precisa ser saciada. Louvado seja Deus. E o interessante aqui é que quando Jesus fala, se alguém tem sede, ele não está falando, o rico venha se tiver sede, o pobre venha se tiver sede, o religioso venha se tiver sede, o jovem, o velho. Ele está falando de todos, é um convite universal. Ele convida todos, se tiver sede, venha. Venha. E por que ele fala se tiver sede e não se tiver fome? E eu fiquei meditando muito nisso aqui. Ele não falou assim, ó, se tiver fome, venha porque eu sou o pão da vida. Ele falou, se tiver sede, venha que eu sou a água. Vocês vão parar para meditar nisso? E eu fiquei meditando bastante nisso. Fiquei lendo bastante, estudando bastante nisso. O que acontece é o seguinte, tirando Jesus, porque Jesus é exceção, Jesus não conta, né? Jesus não pode entrar na brincadeira, que senão não tem como. Ele vai sempre ganhar, ele vai sempre melhor, ele é tudo. O ser humano, por si só, biologicamente falando, os irmãos sabem quanto dia que o ser humano consegue ficar sem comer? Se você fizer um jejum total, o ser humano, é lógico, tem gente que aguenta mais, menos, mas de regra, o ser humano ele aguenta ficar 30 dias sem comer. Após 30 dias já está correndo risco de vida. Então 30 dias é possível que um ser humano consiga ficar sem se alimentar. Depois disso ele pode morrer. Jesus ficou 40, mas Jesus é Deus, é exceção, né? Não conta. 30 dias. E a fome, ela alerta a gente, né? Quando a gente está com fome, o estômago já ronca. A fome, ela dá um alerta, ela pede pra gente, dá dor. Nossa, preciso comer, estou com fome. Só que se você não comer, ela passa. A dor passa, não é assim? Eu estou com fome, meu estômago está roncando. Ai, não deu tempo de almoçar, fome. Passou aquele horário de almoço, a fome vai embora. Você fica o resto do dia e nem come mais. Passa. A dor da fome passa. Sabe quanto tempo o ser humano consegue ficar sem beber água? Até ele correr risco de vida? 3 dias. 3 dias. O ser humano ele consegue ficar sem beber água durante 3 dias somente. A partir do 3º dia, ele já está correndo risco de vida. Ele ficar doente, ele ter uma anemia, ele ter alguma coisa e vir a falecer. Então, quando Jesus fala quem tiver sede, é por isso mesmo, é pela urgência da coisa. É pela urgência do que acontece, do que tem que acontecer. São 3 dias somente. É do irmão? Glória! São 3 dias, irmãos, que a gente consegue ficar sem beber água somente. Depois disso é risco de vida. Alimentação, 30 dias. Então, quando Jesus está falando aqui pra gente, quem tiver sede, venha. Ele não está convidando ninguém para vir.
para a igreja, para uma religião. Ele não está convidando ninguém para vir participar de uma instituição. E também não está convidando ninguém para vir puxar uma bandeira ideológica. O partido político não está chamando para isso. Ele está chamando, venha a mim. Jesus chama nós para irmos a Ele, não para a religião, não para a religiosidade, não para a instituição, e não para uma bandeira ideológica. Vinde a mim. Ele está nos chamando para ir nele. Eu não vou naquela igreja lá porque eu não gosto daquela igreja. Você não entendeu? Jesus está chamando você para ir nele. E não na igreja. Não é a placa da igreja, é Jesus. Porque eu não gosto de ficar naquela igreja lá, eu prefiro essa. É nele, não é na igreja. É nele, não é na instituição. É nele, não é na qualquer ideologia, em qualquer segmento que você queira seguir. É nele. É só Ele que pode matar nossa sede. Glória a Deus. Ele é o único que salva. Não foi louvado aqui. Ele é o único que perdoa. Ele é o único que restaura. Ele é o único que nos quebranta. Ele é o único que nos liberta. É só Ele. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. A pregação está rápida hoje. Glória a Deus. É só Ele que pode saciar a nossa alma. É só Ele que pode nos saciar. Como foi louvado aqui, tem que ser tudo para Ele. Tudo para Jesus. E é só Ele que vai saciar aquilo que eu tenho de mais íntimo. E eu acredito que quando eu falei, os irmãos já começaram a meditar. Qual é o meu desejo mais íntimo ali para saciar o meu desejo, minha necessidade maior? Cada um vai passar uma coisa na cabeça. Cada um tem o seu desejo próximo, principal, único. Cada um tem o seu. Era só para meditar. Porque o mundo, e esse é o problema do mundo, as pessoas não querem saber de Jesus. E quando o evangelista Fernando pregou ontem, o Senhor falou muito comigo na pregação dele. Eu até comentei com a Karina hoje. Ele foi e falou para o rapaz lá, né? Você não quer Jesus? Não, eu não quero. Então, tchau. Quer? Não. Tchau. Não é? Porque o Senhor está falando assim, o convite é universal, mas é se você tiver sede. É só para quem tem sede. É para todo mundo? É para todo mundo? É universal, mas é só para quem quer. A palavra de Deus não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não, é para todo mundo. Não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer. Oxalá todo mundo quisesse, mas não é assim. Não é, Fernando? Se o rapaz quisesse, lá poderia estar na presença do Senhor aqui. Mas não quis. Então, matar a nossa sede é só para quem quer. Não é para qualquer um, não. É só para quem quer. E nós queremos. E a nossa sede está sendo matada. Foi louvado aqui hoje. Eu falei, meu Deus, fiquei maravilhado. Já foi. Já foi. Já está todo mundo escolhendo. A nossa sede, o nosso desejo, o nosso coração está nele. Não pode estar em outra coisa. E o mundo, ele faz assim. Isso é normal acontecer. As pessoas passam a beber, usar droga, qualquer outra prática ilegal, que existem muitas na área sexual e qualquer outra área. As pessoas querem saciar a sua alma. O mundo hoje é muito rápido. O mundo hoje está na palma da nossa mão. Tudo é instantâneo. Eu quero pedir uma pizza, é instantâneo. É a geração de hoje, é tudo muito rápido. Às vezes a gente vai comprar pizza com a Karina, eu vou pedir a pizzaria tal. Nem peça lá que demora muito. Pede essa aqui que é mais rápido. Seus irmãos, já aconteceu isso? Não pediu uma pizza? Essa costuma demorar. Pede naquela, mas essa aqui é mais gostosa. Mas demora muito. Pede nessa mesmo, que essa é mais rápida. É assim que acontece com a gente, quando a gente vai comer alguma coisa. Porque nós estamos numa sociedade onde tudo acontece instantaneamente. Aí a gente pede rápido, come a pizza, sacia o nosso desejo, rapidamente passa. E depois precisa comer de novo, e precisa de novo. A pessoa bebe para esquecer dos problemas, ela se entra nas drogas, onde for, por algo que ela precisa para saciar a alma dela. Passou o efeito, o que vai acontecer? Precisa de mais. Saciou, passou o efeito, precisa de novo. E aí entra no vício. Porque elas não conseguem ou não entenderam, ou precisam de nós que estamos aqui para explicar para elas que essa sede que elas têm é só Jesus que vai matar. Enquanto estiver buscando matar a sede, o desejo de alma, na bebida, nas drogas, na fornicação, em qualquer outra área, não vai matar. Vai continuar. Vai ser desse jeito.
E aí o Senhor fala assim: se alguém tem sede, venha a mim. Então a primeira ordem que o Senhor dá: venha. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, 20, 30 anos na casa do Senhor, mas não vai. Eu estou na igreja, mas está falando venha, não vem. Venha, não vem. Depois que vem, ele fala assim, ó, primeira ordem de Deus: venha, movimente-se. Tem que se movimentar. Não basta eu apenas chegar e ficar na casa do Senhor. Não, estou aqui. Conheço tudo de Jesus, conheço a Bíblia. Pode ser o maior teólogo, pode ser o maior doutor, pode ser quem for. Você pode vir na igreja, Jesus está falando venha, e você não vem. Aí nada muda, nada acontece, e você ainda sente vazio de alma. Então Jesus fala: venha, primeiro, movimente-se. O que é esse se movimentar e vir? Deixe a religiosidade de lado. Rompa com o pecado que está difícil de você romper. Esse vir é: renuncia aquilo que está te atrapalhando, tira aquilo que te atrapalha, venha ao encontro de Jesus, movimente-se. Só ficar parado achando que vai cair tudo do céu não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, eu preciso ver para crer. Isso daí não é Deus, é ciências. As ciências é assim: você vê o experimento para crer que ele acredita. Com Deus é o contrário, irmãos, é crer para crer. Com Deus é crer para ver. A ciência é você ver para crer naquilo. Nós que estamos em Cristo, nós cremos para depois ver. Então nós temos que se movimentar, nós temos que ir em direção ao Pai, nós temos que ir ao encontro. Ele está falando: venha, se tiver sede. Tem gente que está na casa do Senhor que não tem sede. Tem gente que está na casa do Senhor e não tem sede. Está lá, mas não tem sede. Não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não se prepara, está com uma vida espiritual parada. De repente está 10, 20 anos na igreja, já era para estar pregando, já era para estar exercendo o seu propósito dentro da casa do Senhor, mas não está fazendo nada. Está parado, estacionado. Eu estou falando fazendo nada espiritualmente. Não é assim: eu não faço nada, não ajudo o pastor. Não, espiritualmente. A nossa vida espiritual ela tem que ser progressiva. Nós temos sempre que estar buscando crescer, sempre crescendo, sempre buscando algo a mais do Senhor. Então às vezes a pessoa está na casa e não vem, não está com sede, não tem sede de ler a Bíblia. E esse é um problema, porque nós temos que prestar atenção que sede é algo primário na nossa vida. Porque se eu tiver com sede, eu falo: estou com sede, me dá água, senão eu vou morrer de sede. Tem como se eu passa alguém embaixo e eu vou cobrar porque eu morrer de sede. A sede ela nos alerta que nós estamos precisando de algo. E quando chega na casa do Senhor, é o contrário. A gente precisa que a água se alerte em nós que nós precisamos beber dela. Né? Eu sinto, eu estou com sede, eu preciso beber dessa água, porque eu tenho uma necessidade. Aí a gente vem para a casa do Senhor, a água precisa falar: beba de mim, porque você está com sede. É o contrário. Jesus está falando, a água está falando para nós: venha e beba. É a possibilidade que nós não estamos percebendo que nós estamos com sede. Nós temos que ter sede, temos que ter esse senso de sede. Porque se ficar 3 dias sem beber água, morre. Se você ficar sem beber a água, sem beber a palavra, sem orar, sem buscar as coisas espirituais, as coisas do céu, você morre espiritualmente. Morre espiritualmente. Mas eu tenho dificuldade para orar. Ora na sua dificuldade. Mas eu não consigo jejuar. Jejua na sua dificuldade. Mas eu não consigo ler a palavra. Leia na sua dificuldade. O que não pode é parar. Tem que ter sede de oração. Porque eu tenho sede de beber água. Os irmãos têm sede de beber água. Então nós temos que ter sede. É a água que está falando para a gente. Eu tenho urgência com vocês. Venha beber. Aqui a gente fala: eu preciso. Quando chega na parte espiritual, precisa de Deus vir falar: vocês precisam beber. É como se Deus estivesse mais preocupado em nos perdoar dos nossos pecados do que nós mesmos em querer ser perdoado. Deus quer nos perdoar, Ele está preocupado com os nossos pecados para nos perdoar muito mais de nós em querer perdão. É isso que acontece. A sede, renunciar ao pecado. A sede, renunciar aquilo que atrapalha a nossa vida, aquilo que faz com que a gente, aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada com Cristo. O que está te atrapalhando na caminhada com Cristo? O que está tirando a tua sede e o teu movimento na casa do Senhor? Eu não sei o que é. Cada um tem a sua sede interna. De repente é fofoca, de repente é comentário, é falar mal de um, é falar mal de outro. Isso daí interrompe a nossa caminhada. Isso interrompe a nossa caminhada. Então nós precisamos estar atentos, porque algo pode estar parando a minha caminhada e a sua.
Algo pode estar fazendo com que eu não tenha sede de Cristo. Algo pode estar fazendo com que eu não me movimente, fique paradinho achando que tudo está bom, que tudo está beleza. Não, Deus nos colocou aqui para falar que está bom. Cada um de nós temos um propósito a ser cumprido. Você precisa descobrir o seu propósito e caminhar. Venha quem tem sede, e eu sacio a tua sede, porque eu sou a água da vida, diz o Senhor. Depois que ele fala, ele se levantou e falou em voz alta, porque estava todo mundo cantando, ele teve que chamar a atenção de alguma forma, ele teve que falar em voz alta. Eu imagino Jesus falando, todo mundo, sabe como todo mundo para ao mesmo tempo? E ouviram ele: venha quem tem sede, beba da água, vem em mim. Para de pegar água no rio Siloé e jogar no altar do tabernáculo. Para de jogar no altar de Jerusalém. Para. É Cristo, é Jesus, é Ele. Louvado seja Deus. Então ele fala para nós: movimento, venha, beba, sacie-se da palavra de Deus. Ação, você precisa ter uma ação. Você precisa agir buscando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E às vezes tem gente na igreja que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhece tudo, é teólogo, sabe tudo, mas não bebe da água. Quando que nós vamos beber da água? Quando que nós vamos ter uma intimidade com Cristo? Quando ele fala, venha a mim, ele está chamando a gente para ter um relacionamento com Ele, de ter uma intimidade, uma amizade com Ele. E de repente você está aqui essa noite e não escuta Jesus falar com você. Eu já me questionei muito disso. E a gente vai crescendo, vai buscando, vai estudando e vai aprendendo. Nossa, mas Deus está falando comigo. E o irmão Fernando pregou ontem. Quando foi? Está falando comigo, irmão. Quando foi a última vez que Deus falou com você? Você lembra quando foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Os irmãos lembram? Desculpa, a pregação não era sua, mas Deus falou isso comigo ontem. Sabe por quê? Porque se tocar o telefone, sei lá, do irmão Fernando, da Karina, tocar o celular dela, ela atender o número, alguém falar: oi Karina, tudo bem? Se for alguém estranho, o que ela vai falar? Quem que ela está falando? Quem é? Você não reconhece a voz. Agora, se eu ligar para a Karina, ela pega o telefone e fala: oi, o que você quer? Porque nós temos intimidade. Se eu ligar para minha esposa, ela sabe que sou eu. Se o irmão ligar para a esposa, na hora que tocar e for um número, se for um número, ela vai saber. Mas se for um número estranho, pela voz ela vai saber: é o meu esposo. Porque vocês têm intimidade. Sem intimidade a gente não escuta Deus falar com a gente. Deus está falando com a gente a todo momento, mas a gente não está ouvindo porque nós não estamos tendo sede. Nós não estamos tendo intimidade. E eu só escuto quem eu escuto todos os dias, porque eu converso todos os dias. Comece a conversar com o Pai todos os dias, que da hora que ele fala, você reconhece a voz dele. Agora, se eu não falar com o Pai, como que eu vou reconhecer a voz dele? Vou ali no orelhão ligar para o irmão, talvez o irmão não reconheça a minha voz no telefone. Talvez não, porque a gente não conversa todo dia no telefone. Mas se nós trabalhássemos juntos e todo dia no telefone, ô Rogério, fala aí. Porque nós temos mais intimidade, nós estamos todo dia junto. Você está todo dia junto do Senhor? Como que eu vou estar todo dia junto do Senhor? Sede, palavra, oração. É isso daí que vai fazer você ter intimidade e se aproximar do Pai. Então nós temos tipos de pessoas na igreja. Está na igreja, eu não estou falando de quem está lá fora, estou falando de quem está na igreja. Está na igreja, mas não se movimenta. Jesus fala, vem, e você não vem. Talvez um decreto para a palavra, para o pregador. Venha, não vem. Beba, não bebe. Não se movimenta. Não lê a palavra, não jejua, não ora. E aí não consegue ter intimidade, não consegue ouvir quando o Senhor fala conosco. Então, a nossa maior intimidade, aquilo que nos sacia, é só Jesus que vai poder fazer. E para que isso aconteça, nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. O nosso coração, como foi louvado aqui hoje, tem que verdadeiramente, não é só da boca para fora, verdadeiramente tem que estar nele. Verdadeiramente nele. É nele, tudo para Ele, tudo vai acabar nele. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Eu quero falar com Cristo, eu quero ouvir Cristo falar comigo. Intimidade, porque Ele está falando. Eu tenho aprendido muito isso, que Deus ele fala com a gente a todo momento. Uma palavra que o irmão coloca, ele fala, nossa, Deus falou comigo nessa palavra. Já aconteceu isso com os irmãos? Nossa, não sei não, mas eu acho que
Foi Deus que falou comigo agora. Foi. Quanto mais íntimo você tiver, os sinais vêm. Isso é muito importante, principalmente para nós conhecermos o nosso propósito. Todos aqui sabem qual é o propósito que Deus tem com vocês? Todos sabem do propósito? Às vezes não. Às vezes sabem, mas tem dúvida se realmente esse é o propósito que Deus tem na minha vida. Eu não estou falando de chamado. O chamado é o que faz com que você cumpra o seu propósito. Eu estou falando do seu propósito na terra. Como que eu descobri o meu propósito? E tudo é pela fé. E se Deus quiser mudar, Ele vai mudar. Sabe quando eu descobri o meu propósito? A primeira vez que eu entrei na igreja. A primeira vez que eu entrei na igreja, depois eu não entendi na hora, né? Entendi agora. Mas aí meditando eu entendi qual era o meu propósito no primeiro dia que eu e a Karine entramos na igreja. A Karine está aí, não vai me deixar mentir. Se eu estiver mentindo, ela me corrige. Não podemos mentir. Eu entrei na igreja e falei assim: Karina, eu quero dar aula nessa igreja. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na igreja lá embaixo. Entrei e falei: nossa, eu quero dar aula aqui, eu quero dar aula de inglês aqui, eu quero dar aula nessa igreja. Foi a primeira coisa que eu falei, não foi nada. Aí comecei a falar com os irmãos do meu pouco conhecimento, que a gente conhece muito pouco, somos nenê de Bíblia, né? Somos nenezinho, somos bem pequenininho. Aí eu falava para um, falava para outro, quando a pessoa falava: nossa, Rogério, você fala de uma forma que fica tão fácil de entender. Eu falei: é o meu propósito, ensinar. As pessoas podem me chamar para fazer um monte de coisa, eu falo: não, o meu propósito é ensinar. Às vezes a gente quer fazer 10 coisas na casa do Senhor e foge do nosso propósito. Aí vinha outro: Rogério, o irmão pregou, mas ficou tão simples a pregação do irmão e eu entendi tudo. Eu falei: nossa, foi a primeira vez que eu preguei. Eu vi sinal de Deus. Opa, é meu propósito. Na simplicidade, as pessoas estão entendendo aquilo que eu estou falando. Então eu entendi que o meu propósito é ensinar. É ensinar. E Deus veio confirmando todo esse tempo. Sempre confirmando através de um, através do outro. Os irmãos da igreja lá de terça-feira, o irmão pregou assim, eu entendi tudo, eu não tinha essa dúvida. A hora que o irmão falou, eu já tinha ouvido o pastor Saulo falar, o outro pregou disso e eu não consegui entender. O irmão falou de uma forma que eu entendi. Falei: é o meu propósito. Não sou melhor que ninguém, não, mas eu estou dentro do meu propósito. Rogério, você prega? Não, eu não sou um pregador. Eu sou apenas aquele que quer ensinar. Vou me capacitar mais, treinar mais, porque eu sei do meu propósito. Mas para eu saber do meu propósito, para você saber do seu propósito, tem que estar com sede. Tem que estar buscando na oração, orando, lendo, meditando, estudando e orando, buscando. Então, a sua mais íntima necessidade só vai ser cumprida se você se movimentar, vier, se você quiser, que você pode não querer, está na igreja e não quer, está na igreja e não vem, e se você quiser, beber dele. E é de graça, ele está falando para nós que é de graça. É só pegar a Bíblia e começar a ler. Criar o hábito de leitura, criar o hábito de orar. Ah, mas eu não consigo, ora 1 minuto. Esse 1 minuto depois vira 2, depois vira 5, depois vira 10. E não é o tempo de oração, é a qualidade da oração. É a qualidade. Então, quem não está com sede, precisa ter sede. Porque se não tiver sede, morre rapidinho. Pode não comer do pão da vida, vai durar uns 30 dias. Mas a sede é instantânea, é imediata, ela nos aperta. A gente não consegue ficar sem beber água muito tempo. A glória é de Deus. Louvado seja Deus. E tem um outro condicional que Deus fala aqui, ó. Se alguém. Então, tipo, vocês não são obrigados. É só para quem quiser. Se alguém quiser beber. Não é assim, ó. Vocês precisam beber água, vocês precisam. Isso é uma coisa que nós cristãos, crentes, temos que aprender. Parar de querer vomitar a Bíblia na cabeça dos outros, na orelha dos outros. Não, porque você vai morrer se você fizer isso, porque Jesus não. Nós só temos que anunciar. É assim, quer, não quer, segue a tua caminhada. É simples. E eu já me peguei várias vezes querendo fazer a pessoa engolir a Bíblia que eu estou aprendendo. E a pessoa não engole. Porque não é assim. É se você quiser. E a pessoa às vezes não quer, não está disposta. E nós temos que fazer o quê? Libera ela, deixa ela, quer, não quer. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, eu não vou falar o versículo porque eu acho que eu vou errar, o capítulo. Ele fala assim: isso é para nós cristãos. Se aqueles que comem carne de porco não julguem os que não comem, e aqueles que não comem, não julguem o que comem.
cada um faça de acordo com a sua fé, com a sua necessidade. Então, se eu falar de Jesus para alguém, porque nós estamos aqui como missionários para falar de Jesus para as pessoas, se eu falar e a pessoa falar, mas eu sou de outra religião, beleza, é a tua fé. E também não aceito que ninguém fale mal da minha fé, porque o apóstolo Paulo fala: irmão, você é católico, por exemplo, você tem outra religião qualquer, beleza, é a tua fé, segue seu caminho, não vou te julgar, só não me julga também. Cada um anda de acordo com a tua fé, e nada de embutir, é simplesmente falar: Jesus é entregar as boas novas. Jesus morreu na cruz, Ele quer matar a tua sede, Ele quer preencher a tua alma, Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer te restaurar, Ele quer te tirar dos pecados, te libertar, te dar uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Legal. Só que tem uma coisa interessante aqui, que eu não li para os irmãos, nessa passagem, que ele fala assim, ó: dia mais importante da festa. Então ele falou onde tinha mais gente, para todo mundo ser ouvido, porque nós falamos no microfone. Jesus, ele tinha estratégia para falar para o povo. Jesus era estrategista. Dependendo de onde ele ia falar, ele subia no monte. Sabe por que ele subia no monte para falar para o povo? Ele podia falar no mesmo nível, ele subia degraus assim, mas no monte, para que as pessoas ouvissem ele lá. Sabe por quê? Por causa do eco. Ele falava de cima no monte, o eco atingia mais pessoas. Olha a estratégia dele. Nós podemos gritar aqui no microfone, vai chegar mais longe o som. Jesus ia no monte, na posição certa, e o vento ia levar, né? E nós estamos aqui. Só que tem uma coisa interessante, eu li até o 37, que é o tema, né, que me foi passado. Mas eu vou ler o 38 para quem se movimenta e vem, quem quer, quem se movimenta e vem, quem tem sede e bebe de Cristo, tem uma recompensa. Tem algo que vai acontecer na minha vida e na sua, se eu quiser, se eu tiver a ação de ir até Ele, e não só ir até Ele, beber dele. Tem uma recompensa, que é o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Olha o que acontece aqui. Se eu e você cumprirmos com isso, quero, vou e bebo, de nós fluirão águas vivas. E por que não está fluindo se eu fiz isso, se eu estou fazendo tudo isso? Olha o que a Escritura fala, e esse é um dos maiores problemas nossos, cristãos. Quem crê em Jesus aqui? Só que a Escritura não fala para nós crermos em Jesus, no meu Jesus e no seu. Ela fala para nós crermos em Jesus de acordo com as Escrituras. Essa é a diferença. Os irmãos se policiem nisso. O Senhor falou muito forte no meu coração, que às vezes eu creio no Jesus que eu quero, eu creio no Jesus que liberta, eu creio no Jesus que cura, eu creio no Jesus que me dá uma chave de um carro, que Ele dá, Ele é poderoso para fazer tudo isso. Eu creio no Jesus que abençoa, que cura do câncer, que traz renovo, que faz cadeirante andar, que faz cego enxergar, que faz mudo falar, que faz surdo ouvir. Eu creio nesse Jesus, mas não é esse Jesus que nós estamos falando. Muitas das vezes o Jesus que nós estamos crendo é um Jesus de nossa conveniência, é um Jesus que é a nossa conveniência, que é conveniente para nós. Quem crê em mim, como diz a Escritura, é o Jesus que é dito na Escritura. Quem que é esse Jesus que dá dito na Escritura? Não é o Jesus que dá carro, não é o Jesus que dá nada, é o Jesus que dá salvação, é o Jesus que nos livra do pecado. O problema aqui é pecado, é nesse Jesus. É o Jesus que foi louvado aqui, que o nosso troféu está lá com Ele. Enquanto eu creio em Jesus que me cura, beleza, Ele vai me curar pela fé. Só que os irmãos percebem que os milagres de Jesus eram provisórios? Sabia que os milagres de Jesus eram provisórios? Os milagres de Jesus eram provisórios. Se nós crermos no Jesus da Escritura, Ele nos dá salvação, vida eterna. Ele multiplicou pães e peixes, né? Matou a fome da humanidade? Não, foi só para aquele momento provisório. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro está vivo até hoje? Não, depois morreu. Ele curou o cego. Esse cego depois o quê? Morreu.
Então os milagres de Jesus, eles são provisórios para aquele momento. Mas esse Jesus da Escritura que está falando assim, crer em mim, como diz a Escritura. Então a Escritura está falando que nós temos que crer em Deus, que nos dá salvação. Isso é mais difícil, né? Porque quando fala, eu creio em Jesus pela salvação, não é todo mundo que vê assim. Eu creio em Jesus porque Ele curou não sei quem na minha família, porque Ele trouxe meu marido para a igreja, trouxe minha esposa, me tirou do vício. É esse Jesus que eu creio, que me libertou da dificuldade. Mas e o Jesus que dá salvação? Quantos anos nós vamos durar nessa terra, irmãos? A Bíblia diz que 70 anos, né? Chegou nos 80 já é enfado. Tem gente que tem 90, 100, mas vamos pôr aí 80 anos. A Bíblia fala 70, vamos colocar 80 anos. Nós vamos passar por essa terra 80 anos. Se Jesus não voltar, serão na média 80 anos, não é? Outros chegam a 100, 90, mas na média 70, 80 anos. Quanto que é a eternidade menos 80? Faça uma escolha. Quanto que é? Faça essa conta para mim, os matemáticos aí. Quanto que é a eternidade menos 80? Eternidade. Então nós precisamos renunciar e abrir mão dos nossos desejos carnais do mundo e começarmos a desejar aquilo que Cristo na Escritura está dizendo que dá para nós, que é a salvação. Ele está falando, beba da água que você nunca mais vai ter sede. É eterno, é eternidade. Então o que nós precisamos é crer em Jesus e buscar Ele pela salvação, pela vida eterna que Ele tem preparado para nós. Nós já aceitamos a Jesus, como foi louvado aqui. Já aceitamos Ele, já estamos na mão dEle. Mas nós corremos risco, porque a nossa luta é diária, dia a dia. Tem que orar todo dia, pecado, perdão, diariamente. Precisamos arrepender dos nossos pecados. Precisamos buscar a salvação. E eu não sei se o coração dos irmãos, os irmãos não sabem se o meu coração está nesse Jesus que dá salvação, ou está no Jesus que curou, que vai curar, ou que vai me abençoar em todas as áreas da minha vida. Que Ele vai fazer. Mas a nossa motivação tem que ser a salvação. A nossa motivação com Cristo tem que ser longe dos pecados. Arrependei-vos dos pecados. Quem se arrepende dos pecados, nós vamos continuar pecando, mas não naquele, a gente vai pegar em outro, vai ser a vida inteira pecando, mas sempre buscando arrependimento. Jesus não está preocupado com o pecado que nós cometemos, Ele está preocupado com o arrependimento que nós fazemos, que nós assumimos. Ele não se preocupa com o nosso pecado, mas com o nosso arrependimento. Então é hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados, para que essa água da vida eterna flui em nós até o dia de nós partirmos. Porque a palavra do Senhor diz que não é como nós começamos, assim como nós terminamos. Então nós sabemos quando nós vamos partir. Eu posso partir amanhã, os irmãos podem partir daqui 10 minutos. Nós não sabemos do futuro, os planos de Deus com a nossa vida nós não controlamos. Então é hoje que eu tenho que me arrepender dos meus pecados. É hoje que eu tenho que olhar para esse Jesus e falar: Jesus, eu quero salvação, eu quero vida eterna. Eu não quero carro, porque se eu quiser salvação e vida eterna, Ele dá um carro. A Bíblia fala que Ele atende todos os nossos desejos, os desejos do nosso coração, se nós fizermos primeiro para Ele. Então eu não sei qual é a sua maior necessidade interna, mas que venha ser Cristo, que venha ser o Cristo que nos dá salvação. E para isso nós precisamos ter sede, precisamos nos movimentar e vir até os pés do Pai, precisamos querer a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Tinha mais umas coisinhas aqui, mas eu não vou falar não. Vou parar por aqui. Para a honra e glória do Senhor, porque é até aqui que eu sinto que eu tenho que fazer. Mas lembre-se, quem nos liberta, quem nos perdoa é Jesus. Busca o perdão, busca a libertação e principalmente busque a tua salvação. Porque tudo se resume na salvação. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe e as tuas palmas louvam o Senhor.